Ok, então vamos a nossa drachá, ao nosso estudo dessa porção, Parashat Chayei Sarah, né? Capítulo 23 de Bereshit, de Gênesis, a partir do verso 1, como nós lemos aqui durante o Avodat Torá, durante o serviço da Torá, vai até o 25:18, porção da Haftará dos profetas, ou escritos, né? Malachim, 1 Reis, Malachim Aleph 1, do 1 ao 31, e a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, 1 Coríntios 15, do 50 até o 57. Enquanto nós ajustamos ali, antes de entrarmos no nosso tema de hoje, vamos ver quais são os tópicos, né? O que essa Parashá nos traz, como já lemos aqui no início. Começa contando sobre a morte de Sara, né? A esposa de Abraão, a esposa querida de Abraão. Temos a morte de Sara, temos Abraão comprando o terreno, né? Para fazer a sua sepultura, para sepultá-la. Vamos ter também o episódio que é o episódio do centro desta Parashá, literalmente no meio, que vai trazer quando Abraão pede para que o seu servo vá buscar uma esposa para seu filho Yitzhak, né, o seu filho Yitzhak. E temos então Isaac encontrando Rivka, Rebeca, também nesta Parashá. Vamos ver que Abraão se casou no fim de sua vida com Quetura, teve mais alguns filhos, e por fim a Parashá se encerra tratando da morte do patriarca Abraão, tá? No final do capítulo 25. Então, logo no início desta Parashá, nós temos uma peculiaridade, uma particularidade que muitas vezes nos passa despercebida. Isso porque a gente só vai notar essa particularidade no texto hebraico, no Aleph Bet, no alfabeto hebraico, né? Então vamos ter o trecho de Gênesis 23, 1 e 2, que é o que dá início à nossa Parashá, começa assim: e foi a vida de Sara 127 anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão para lamuriar Sara velivkotá, e pranteá-la. Se vocês observarem lá na parte no que está em hebraico, tem uma letra que está pequena, que está menor do que as outras. Se vocês pegarem o texto da Torá, este aqui, da Torá, do Torá, e mesmo aqui, ó, esse texto da edição da Sefer, podem ver lá que a letra Kaf, que está ali, está pequenininha, do mesmo jeito que eu transcrevi ali no slide, velivkotá, né? E a gente sabe que literalmente nada na Torá é por acaso. Nada que está do jeito que está, a gente já fala isso 500 trilhões de vezes, nada que está ali é por acaso. E aqui nós temos uma curiosidade: por que a letra Kaf está menor, está encolhida diante das outras, né? Será que é porque estava faltando espaço ali na linha, aqui na coluna, estava faltando espaço na linha, daí o escriba resolveu escrever pequenininho e ficou assim? Não, provavelmente não, né? Mas tem um motivo pelo qual essa letra está pequena, e nós precisamos descobrir então o porquê disso. Por que essa letrinha está daquele jeito? Por que o Kaf está mini? Está um mini Kaf ali, né? Para a gente começar a entender isso e desvendar esse pequeno segredo, esse pequeno mistério, mas que traz uma coisa muito profunda para nós, precisamos voltar um pouquinho. A gente já está em Bereshit, já estamos no princípio, mas vamos voltar um pouquinho, agora um pouquinho só mesmo, para o capítulo anterior, né? Para entender então o porquê disso, e também algumas outras questões relacionadas à questão daqui da vida e morte de Sara. O Rocha trouxe isso aqui em outros estudos, mas é curioso que a Parashá se chama Chayei Sara, a vida de Sara, e começa com a morte de Sara, né? Justamente o início é a morte de Sara. Então, como a vida, a morte de Sara, o que isso tudo tem a ver? Por que isso? O porquê disso, né? Vamos então voltar um pouquinho, um capítulo, literalmente um capítulo, para o capítulo 22 de Gênesis e Bereshit, que diz o seguinte, versos 1 e 2. E foi depois destas palavras que Deus experimentou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui, Hineni. E disse: toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Yitzhak, a Isaac, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Então, nós temos aqui um capítulo antes,
no início dessa nossa paraxá, que episódio é esse? Da Akedat Yitzhak, o sacrifício, entre aspas, né? O sacrifício de Isaac. É o que acontece aqui antes dessa paraxá, imediatamente antes, né? Então, o que é essa Akedat Yitzhak? Né? Só rememorar para quem talvez não esteja se lembrando. Então, o Eterno pede para que Abraão leve Isaac, o seu filho da promessa, o filho que havia sido prometido, o filho que tinha sido lhe dado aos 100 anos de idade, para que fosse sacrificado, né? E Abraão, deixa eu ver, eu não consigo ver por conta da... Só um pouquinho. Já confirmo. Um momento. Nossa, esse mouse do Bush. Acho que não. Mas pode ir. Voltou aqui? Não voltou de novo. Ok. Agora sim. Então, Abraão vai, né, nesse propósito e, de fato, leva seu filho Isaac lá para o Monte Moriá, né, pronto e disposto a fazer o que o Eterno tinha pedido, né? Esse é o episódio da Akedat Yitzhak. No final, é claro, sabemos que o Eterno não permite que se consume esse fato. Então, ele provê o cordeiro, né, um cordeiro que fica lá, um carneiro, fica enroscado pelos chifres, e o carneiro sacrificado no lugar de Isaac. E assim se fecha esse episódio, né? Mas no coração de Abraão aconteceu. Ele foi disposto a obedecer, né, o Eterno. Esse é o Akedat Yitzhak, né? Mas tem algumas coisas curiosas também neste episódio. No texto hebraico, nos traz algumas coisas que nós podemos pensar, tá, mas como assim? O que é isso? Né? E a gente sempre reforça que é importante a gente questionar. Não questionar por mal, não questionar, mas o que é isso? Questionar com ironia, com sarcasmo, mas questionar para entender. O Eterno gosta que nós questionemos. Mas por que isso está assim? Por que esse texto diz isso? Isso aqui não parece me fazer muito sentido. E aí você vai e cava. Esse que é o questionar, né? Para você cavar a palavra. Então, se a gente seguir um pouquinho aqui no verso 3, vai dizer o seguinte: E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento e tomou seus 2 moços com ele, e Yitzhak seu filho, e partiu lenha para oferta de elevação, e levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. No 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, o monte, lá no Moriá, na terra de Moriá, né? Aí tem uma pergunta prática. Abraão saiu de Hebron para onde é o Monte Moriá. Segundo os sábios e segundo a própria geografia, isso era a jornada de um dia de caminhada. Um dia apenas. Levaria para chegar a Moriá, de onde Abraão estava. Mas aqui fala, no 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar. Depois de 3 dias. Uma jornada que era de um só. Ué, como assim? O que aconteceu? Por que ele levou 3 dias para chegar no lugar, normalmente se levaria um dia? Então temos aqui mais um questionamento, né? O que houve? Por que houve essa demora? A tradição judaica, ela vai nos trazer algumas coisas interessantes, né? Que muitas vezes nos ajudam, na maioria das vezes nos ajudam a elucidar alguns textos, ou a destrinchá-los, ou a trazer princípios profundos que eles querem nos passar, mas que não estão aqui claramente no texto. Só ficam essas dicas, 3º dia, mas por que 3º dia? E a gente fica, tá, né, por quê? E um desses recursos, alguns desses recursos são os midrashim. Né, os midrashim. O que são os midrashim? Midrash, né? Os midrashim, né, são basicamente relatos da tradição oral judaica. E aí, a tradição defende que vem lá do Sinai, né, alguns. Outros falam, não, esses foram relatos depois dos sábios, dos rabinos, que foram passando oralmente, depois, muito posteriormente, foram transcritos, lá depois já da vinda de Yeshua, né? Então, são os midrashim que vão trazer ou halachot, que são explicativas relacionadas aos mandamentos, às leis da Torá, às mitzvot, né?
ou vão trazer Haggadot, que são histórias, parábolas sobre episódios da palavra da Torá, que vão trazer princípios, como Yeshua, por exemplo, trazia nas suas parábolas, né? Por exemplo. Então, esses são os Midrashim, tá? Para elaborar ou explicar passagens da Torá. Então, Midrash vem de Drash, a palavra Drash, que significa pesquisar, investigar, justamente o que eu falei para vocês. É um cavar, né? Para entender mais algumas coisas, melhor algumas coisas. E o que nos traz aqui, que eu quero trazer hoje, é um Midrash, que seria uma Haggadah, que é uma parábola trazida pelos sábios, ou que vem lá da tradição oral de muito tempo atrás, que tem um propósito moral, ou edificante, ou de explicativo de alguma coisa da palavra, né? Da porção de hoje, no caso. E aí, assim, o que nós vamos ver aqui, talvez alguns já tenham visto, já tenham lido, já conheçam, não significa que aconteceu literalmente o que nós vamos ver no Midrash. O Midrash é justamente isso, é uma parábola, né? Se você quer crer que aconteceu literalmente, ok, né? Se você não quer crer, não foi assim porque não está na palavra, ok. É uma parábola, como as parábolas que Yeshua contava, né? Mas que traz algumas elucidações interessantes sobre essa questão e outras questões relacionadas a essa paraxá, a esse episódio que nós estamos vendo aqui nessa porção, né? Então, tem um Midrash, esse Midrash que nós vamos ver, ele é muito interessante, ele permeia esse episódio aqui, desde o capítulo 22 de Gênesis até o 23, lá onde está o relato da morte de Sara, né? Esse Midrash específico. E ele tem algo essencial que a gente precisa refletir sobre, um princípio que é fundamental, que está presente nessa passagem, que culmina na morte de Sara, né? Esse trecho essa história, essa parábola que eu vou contar, ela está presente, quem quiser depois procurar, pesquisar, enfim, Midrash Tanhumá, tá? Está lá no Midrash Tanhumá, tem uma parte no Pirkei do Rabi Eliezer, tem uma parte no Talmud, no tratado Kedushin do Talmud, tá? Algumas fontes, são essas as fontes. Mas vamos então voltar de novo ao início de Gênesis 22 e pensar em outra curiosidade aqui para a gente entrar nesse Midrash, então. E foi depois destas palavras, ou destas coisas, mas no hebraico é Devarim, tá? Dessas palavras, que Deus experimentou a Abraham. Isso é Gênesis 22, 1. Pergunto de novo, que palavras? Se você voltar no capítulo 21, não tem palavra nenhuma ali. O último versículo do capítulo 21 é o seguinte: e plantou Abraham um jardim de árvores frutíferas em Beersheba, e fez invocar ali o nome do eterno Deus de sempre. E morou Abraham na terra dos filisteus muitos dias. E aí começa. E foi depois dessas palavras. Que palavras? Eis Devarim, que palavras, né? Então, mais um detalhe aqui. Que palavras? Aí, vamos mais um pouquinho para frente, que é onde o Midrash vai começar a sua narrativa, onde vai começar essa parábola, verso 8 do capítulo 21. E cresceu o menino e foi desmamado. Menino é Yitzhak, né? E fez Abraham um grande banquete no dia de ser desmamado Yitzhak. E aí, essa parábola começa com esse verso, dizendo o seguinte: estavam lá o Eterno e Satan chega diante do Eterno, vendo esse banquete, essa festa preparada por Abraham para celebrar o desmame, né, de Isaac. E o Satan vai falar o seguinte para o Eterno. Isso está lá no Tratado Sanhedrin 89b, do Talmud, tá? E de todo esse banquete, é o Satan falando, Satanás falando, né? E de todo esse banquete que o Abraham preparou, será que ele não tinha nem uma pombinha para oferecer para o Senhor em sacrifício como oferta de gratidão? Olha lá, ele está fazendo um banquete para o filho dele e ele não ofereceu nada para o Senhor, nem um agradecimento. Assim, Satã chega diante do Eterno falando de Abraham, né? Segundo esse começa o Midrash, né? Mestre do universo, ele usa toda uma linguagem, mestre do universo, este velho homem que tu favoreceste com o fruto do ventre aos 100 anos de idade,
Olha só o que ele está fazendo. De todo esse banquete, ele não teve uma pombinha, uma oferta para o Senhor. Nada. Né? E o Eterno responde o seguinte, segundo o Midrash. O Abraham, não preparou o banquete para o filho? Ele está fazendo um banquete para o filho? O Eterno responde uma pergunta. Se eu dissesse, vai Abraham e sacrifica o teu filho diante de mim, ele o faria imediatamente. Isso é o Eterno falando para Hassatã. E o Hassatã responde, então vai, prova ele. Então prova. Termina a primeira parte da parábola e aí vem. E depois destas palavras, seria essa conversa, esse diálogo, nessa parábola entre Hassatã e o Eterno. Tá? E depois aqui, esse depois não é depois agora. É no sentido de, segundo estas palavras, tá? Segundo estas palavras, o Eterno foi e experimentou Abraham. Seria nesse sentido que os rabinos explicam isso. Tá? Então, segundo essas palavras, de acordo com o que tinha sido conversado, ele vai, experimenta e prova Abraham. Seria nesse sentido. Tá? Aí, nós temos então, o Eterno dá essa ordem a Abraham, e Abraham, sem questionar, se dispõe a obedecer ao que o Eterno havia lhe pedido, como nós vimos no texto. E começa a sua jornada até Moriá, de novo, que seria uma jornada de um dia, né? Normalmente, uma caminhada de um dia. Aí, o Midrash, a parábola continua, quando Abraham inicia a sua jornada. Segundo o Midrash, Hassatã se põe diante de Abraham no caminho, transfigurado como um velho, e diz o seguinte: aonde vocês estão indo? Ele pergunta para Abraham, e Abraham responde: nós vamos orar, estamos indo orar no monte, estamos indo orar. E Hassatã, o velho, fala: orar? Com uma faca? Levando lenha e fogo? Quem que vai fazer oração no monte levando uma faca e lenha e fogo? E Abraham fala, é que estou levando faca e lenha e fogo, porque se nós demorarmos mais do que eu estou planejando, nós precisamos abater um cordeiro e assá-lo para nós nos alimentarmos. Essa é a resposta que Abraham dá. E aí Hassatã se enfurece, segundo essa parábola. Ele tira sua disfarce e diz o seguinte para Abraham: pobre velho com suas pobres histórias, achas que pode enganar-me? Eu, o enganador mor, né? Ele fica bravo que Abraham tenta enganá-lo. Achas que pode enganar-me? Acaso não sabes que eu estava presente quando a ordem lhe foi dada? Ele segue discursando, Abraham fica quieto, a parábola diz que Abraham se cala, e ele continua: dize-me velho, ele fica chamando Abraham de velho, ainda no sentido ofensivo mesmo. Perdeste o juízo? Esvaziaste o teu coração de todo sentimento? Sacrificarias mesmo o teu filho que te foi dado aos 100 anos de idade? Então ele começa ali a querer fazer Abraham desistir, de seguir em frente, certo? Né? Primeiro ele se irrita, aí ele vem com a estratégia: vou jogar. Você não tem coração, quase isso que ele está falando, né? Você não tem coração, você vai matar o teu filho, que a tua esposa orou tanto para ter, você vai matar ele, né? Vai sacrificar. E Abraham fala: sim, eu vou. Ele só responde: sim, eu vou obedecer, né? E aí Hassatã continua e começa a argumentar contra as coisas. Mas depois o Eterno vai pedir mais sacrifícios para você, outras coisas piores do que essa. E Abraham se cala e continua o caminho. E depois ele fala: depois que você matar o seu filho, Abraham, o Eterno vai te acusar de assassinato e você ainda vai ser condenado por ter matado o seu filho. E Abraham fala: sim, eu sei, mas eu vou obedecer o Eterno. Um pouquinho que aqui pata teimosita. Pronto.
Abraham continua, segundo essa parábola, ele persiste, ou ele se cala, ou ele responde sim, eu vou. É interessante que ele não se desmancha em palavras, é sempre ou calado ou sim, eu vou obedecer, sim, eu quero obedecer. São as respostas que Abraham dá nessa parábola para Hassatã. Até que Hassatã vê que com Abraham ele não consegue nada, né? E aí, após fracassar, quando ele fracassa com Abraham, que ele vê que Abraham não vai mudar de ideia, segundo a parábola, ele vai então para Isaac. E aí ele desaparece, e daqui a um tempo na jornada ele volta e aparece diante de Isaac, disfarçado, transfigurado como um menino, uma criança, e pergunta: aonde vais? E Isaac responde: estudar a Torá. Estamos indo estudar a Torá. E aí ele pergunta, Hassatã, o disfarçado menino, diz: agora ou depois que estiveres morto? Aí Isaac responde: que pergunta tola, é claro que é agora. Não sabes que a Torá é dada apenas aos vivos? Né? E aí Hassatã, ali, aquele menino meio sinistro, começa a argumentar com Isaac: pobre filho de uma pobre mulher, a sua mãe orou por anos e clamou por anos para ter você. E agora olha você aí, olha o seu pai, olha para ele está te levando para ser sacrificado. Você não está vendo que não tem animal? Que vocês têm uma faca e tem lenha e fogo e não tem um animal? E aí seria quando o Isaac pergunta no texto para Abraham, né? Ô pai, onde estão? Né? Você não está vendo? Olha para o teu pai, ele enlouqueceu, ele vai matar você. Isaac pergunta e Abraham responde para ele assim nessa parábola: filho, não dê ouvidos às palavras dele, são vazias e de verdade, não dê ouvidos às palavras dele. E eles seguem, e nessa parábola continua tentando, e aí ele vai e diz a Isaac o seguinte: olha só, você vai morrer e o teu irmão Ismael vai ficar com tudo que é teu. Todas as coisas que são suas vão ser dele agora. E aí, segundo a parábola, Isaac ele dá nesse argumento, ele dá uma baqueada, né? Mas ele continua falando, Abraão continua falando: filho, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Vamos seguir. E Isaac escolhe seguir, que é o que nós temos no próprio texto. Lembrando que a tradição judaica, e inclusive nesse Midrash cita que nessa época Isaac não era uma criancinha, ele já estava nos seus 30 e poucos anos, tá? Então ele escolhe seguir, sabendo agora do que acontece, né? Do que aconteceria. Então Hassatã tentou com Abraham, não conseguiu. Aí ele tentou com Isaac, também não conseguiu. Aí, segundo esse Midrash, aí vem os elementos fantásticos desse Midrash, né? Hassatã se transforma num rio, que surge na frente deles, um rio com uma forte correnteza, e Abraham e Isaac têm que entrar com a água até o pescoço para atravessar esse rio, para seguir o caminho em frente, até o Monte Moriá. Mas eles seguem mesmo diante disso, e passam e atravessam o rio. Depois Hassatã se transfigura numa névoa, uma névoa espessa, densa, que eles não conseguem enxergar mais onde eles estão indo. Mas Abraham consegue afastar aquela névoa e eles continuam o caminho. E assim vai, né? Tudo para que Abraham não existisse daquilo. Vamos pensar, ok, de novo, é uma parábola, não significa que aconteceu isso, desse jeito pelo menos, né? Mas vamos pensar na própria dificuldade do ato em si. Mesmo que não tivesse Hassatã nenhum, quão difícil já estava sendo para Abraham levar o próprio filho, o filho da promessa, para ser morto, né? E aí, considerando todas essas tentações de Hassatã, imagina quão fácil era para ele falar: realmente acho que não, melhor voltar, vamos desistir, isso aí é loucura, né? Mas ele segue em diante. E por fim, Hassatã tenta um último recurso para fazê-lo desistir,
que é usando a própria verdade da sua maneira que ele ama fazer, que é distorcer a verdade, né? Então ele fala: Abraão, você não está vendo que isso é só um teste? Isaac não vai morrer. O Eterno vai prover lá o outro animal para o sacrifício. Não vai morrer Isaac. Para que perder tempo? Volta. Não vai, é só um teste. Você devia saber já, Abraão. Você já é velho, Abraão. Você devia saber dessas coisas. Ele fala, né? Mas Abraão segue, não dá ouvidos. Como ele fala para Isaac, ele não dá ouvidos e segue, né? E o episódio se culmina, nós sabemos como, né? De fato, ele leva Isaac, no seu coração acontece aquele sacrifício, mas o Eterno proveu o carneiro que é sacrificado no lugar de Isaac, né? E aí, essa parábola, esse midrash não termina quando se fecha quando acontece de fato a Akedat Yitzhak, quando se fecha esse ciclo. Não termina aí. O midrash segue. E segue dizendo o seguinte: quando Abraham retornava do Monte Moriá em paz, acendeu-se a ira de Samael. Samael é um acrônimo, é um outro nome de Hassatã, na tradição judaica, né? Acendeu-se a ira de Samael, pois este viu que o desejo do seu coração de frustrar a oferta do nosso pai Abraham não havia se concretizado. O que fez Hassatã então? Ele foi a Sara e lhe disse: não ouviste o que se sucedeu no mundo? Em outras palavras, não está sabendo da novidade? Sabe que está sabendo do que você não ouviu ainda, que aconteceu, hein? E ela diz: não. E ele responde: o teu marido, Abraham, tomou teu filho Isaque, o sacrificou e o ofereceu como oferta queimada no altar. Ele fala para Sara que tinha acontecido. E aí, segundo essa parábola, Sara leva um choque ao ouvir aquilo. De novo, Hassatã, que provavelmente estava transfigurado como uma pessoa, né? E ela leva um choque, e o Midrash fala que ela soluça com os toques do shofar. Interessante. Os soluços de Sara lembram os toques do shofar, quando ela tem esse choque, e é aí que no capítulo 23 ela morre. Segundo essa parábola, ela morre ao ouvir isso, que o Isaac tinha sido morto já pelo Abraham no altar, né, e sacrificado. E ela soluça e sua alma desfalece e ela morre, né? E quando Abraham volta de Moriá, ele já encontra Sara morta, né? Aí, né, se você pegar o texto de Gênesis 23, 2, que fala justamente: Abraham veio para lamuriar Sara. Por que veio? Porque ele estava voltando de Moriá, ainda no episódio anterior, tá? Segundo a tradição é isso. Ele veio porque ele não estava ali, ele estava no caminho de volta quando isso aconteceu. Isso aqui é explicativa do Midrash, de onde ele veio, do Monte Moriá, tá? Então, esta é a parábola, né? Que culmina na morte de Sara, segundo essa parábola, por conta dessa ação do Hassatã para impedir a Akedat Yitzhak e depois agindo ali com relação a Sara, né? É importante a gente lembrar, eu já trouxe isso num estudo há algum tempo atrás, né? Da visão judaica de Hassatã. Cada um tem a sua visão, né? Cada um tem o seu pensamento. Eu tendo a concordar pessoalmente com a visão judaica, que é: Hassatã não é uma figura opositora ao Eterno, não é uma força contrária ao Eterno, no sentido de ser um adversário do Eterno. Por quê? Se o Eterno é onipotente, se o Eterno é um ser todo-poderoso, é impossível que exista uma força qualquer que seja, que se oponha a ele, que possa se opor a ele de alguma forma, né? Muito menos uma força de alguém, de um ser que ele mesmo criou, que é o caso de Hassatã também. Então, essa é a visão judaica. Não existe uma força opositora ao Eterno, mas existe uma força opositora a quem? A nós.
Então o Hassatan não é inimigo do eterno, mas é o nosso adversário, é o nosso inimigo. E se a gente pegar o texto, a própria Brit Hadashah fala isso inúmeras vezes. Né? Por exemplo, 1 Pedro 5,8. Mantenham-se sóbrios e alertas. Hassatan, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente, como um leão que ruge, procura alguém para devorar. Inimigo de vocês. Vamos lá para Apocalipse 12 também, por exemplo. Aqui são 2 exemplos só. Agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Mashiach, pois o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. O acusador dos irmãos, que os acusa aonde? Diante de Deus. Então a própria Brit Hadashah traz essa visão, né, de que o Hassatan, ele é o nosso adversário, e que a função dele é ficar diante de Deus, como ele fez nessa parábola com Abraão. Se a gente pegar a história de Jó, o texto bíblico de Jó também é exatamente isso, né? E ele fica lá, né, acusando, trazendo argumentos para acusarmos, né, nos acusar. Enfim, essa seria a sua função, essa é a visão judaica de Hassatan, tá? E eu creio que o próprio texto da Brit Hadashah reforça isso também. Então, pensando desta forma, de Hassatan como um inimigo do ser humano, né, do homem e não do eterno, a gente precisa prestar atenção no próprio texto bíblico e notar como ele se porta diante. O Jó é um exemplo maravilhoso, né, de como que o Hassatan se porta diante de Deus. Ele não chega lá, você é meu inimigo, sai daqui. Ele vai lá todo mansinho, né, eterno, ele ainda fala, mestre do universo. Aí ele começa seu argumento. Então, ele tem uma relação, ele respeita o eterno, nesse sentido, né? Sim, claro que ele é um agente do caos, um agente para nos induzir ao Yetzer Hará, nos estimular a nossa inclinação ao mal, essa é a função dele. Mas ele não é inimigo do eterno. Não existe uma força que pode se opor ao eterno, nesse aspecto, né? E ele sempre precisa de autorização. Sempre, podem ver no texto, ele sempre precisa de autorização do eterno para agir. Ele não pode agir por si próprio. Ele precisa que o eterno fale, ok, pode ir lá, ok, vai prová-lo, vai tocá-lo, pode. É o eterno que tem que autorizá-lo, senão ele não pode fazer nada, né? E esta é a visão dessa parábola também, né? É importante a gente entender isso. Esta visão de Hassatan nesse aspecto. Ele tem que ter autorização do eterno para tocar em alguém. Né? Precisa de autorização do eterno para ele ir atingir alguém, nesse sentido, né? Então aqui, nessa parábola e nessa trama aqui de Abraão, Akedat Yitzhak, com Sara e tudo mais, o que ele não queria era que Akedat Yitzhak se cumprisse. É nítido que ele não queria que isso acontecesse, que Abraão obedecesse ao eterno a esse nível, né? Ele não queria. E se a gente pensar, ok, é uma parábola, mas é curioso que eles levaram 3 dias para chegar no monte que levaria um só. Então a parábola seria falar, eles demoraram 3 dias porque o Hassatan ficava o tempo todo encontrando forma de tentar pará-los, tá? Por isso eles levaram 3 dias. Seria essa explicativa dos 3 dias, do terceiro dia. Eles ficavam o tempo todo tentando pará-los. Mas, ao mesmo tempo, isso serviu como o propósito do eterno. Por isso que é importante a gente entender que o Hassatan, sim, ele é nosso adversário, mas ele só pode agir conforme o eterno autoriza, e no fim das contas, ele ajuda a cumprir a vontade do eterno, querendo ou não, mesmo contra a vontade dele. Porque no caso dessa demora, por exemplo, de Abraão, de chegar, demorar 3 dias para chegar, qual que é o ponto aqui, segundo a explicativa dos rabinos, dos sábios? Porque se fosse realmente, se eles só levassem 1 dia, as pessoas iriam ler esse texto, depois iam falar, mas 1 dia, ele não teve tempo de pensar direito no que estava fazendo. Se ele tivesse tido mais tempo, ele ia raciocinar e não ia fazer isso. Ele ia desistir e ia voltar com Isaac para casa. Então, 3 dias era o suficiente para que ele... Não, ele realmente teve tempo suficiente para saber com plena consciência o que ele estava fazendo. Essa era a vontade do eterno, que isso ficasse claro. Então, mesmo o Hassatan tentando atrapalhar ali a jornada de Abraão até o Moriá,
Isso também serviu como propósito eterno, nesse sentido, né? Mas é fato que ele não queria, Hassatã não queria que a Akedat acontecesse, nem mesmo no coração de Abraão. Ele já sabia que não ia, Isaac não ia morrer, segundo a parábola, né? Ele mesmo fala. Mas ele não queria que Abraão obedecesse a este nível. Este é o ponto. Por que será que ele não queria isso? Por que, segundo essa parábola, ele tentou de todas as maneiras impedir isso? Mesmo sabendo que não ia ter sacrifício nenhum de Isaac. Porque ele sabia que uma obediência daquele nível que estava acontecendo ali geraria uma enorme consequência. Enorme consequência. Um mérito enorme, aquele ato geraria um mérito enorme nesse sentido, né? Aí vamos lá para Bereshit 22, Gênesis 22, do 14 ao 18, para a gente entender. Já falamos sobre isso aqui bem recentemente, mas que mérito, que consequência foi essa? Que mérito foi esse, desse ato de Abraão? Está no próprio texto de Gênesis. E chamou Abraão o nome daquele lugar Hashem Ire, o Eterno verá, tá? Muitas traduções aí trazem proverá, ok, mas o verbo lirot, ver, Hashem verá, tá? E do qual dirão futuramente, eu falei isso aqui acho que no Rosh Hashanah, se não me engano, mas tem uma construção bem estranha no hebraico aqui, que é Behar Hashem Yerai. Traduzindo literalmente seria: no monte do Eterno aparecerá. O que aparecerá? Quem aparecerá no monte do Eterno? Né? Porque, é o Eterno explicando para Abraão: porque me fizeste esta coisa e não negaste teu filho, teu único? Olha as palavras que o Eterno usa, essas coisas não são por acaso. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia da beira-mar, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra. Eu pergunto, já não tinha falado isso para Abraão? Lá no Gênesis 12. Por que ele fala agora aqui? Isso de novo. Porque é aqui que de fato, quando Abraão obedece a este nível, é que ele ganha essa consequência aqui. É aqui que se concretiza para Abraão essa bênção. Quando ele tem essa atitude, esse ato de obediência a esse nível. É aqui que se concretiza isso. E a gente sabe o que é isso, né? Quem aparecerá no monte eterno? Do que está falando? Yeshua. Está falando de Mashiach, de Yeshua. É como, já falamos, o Rosh trouxe isso aqui uma vez, eu nunca esqueci. Como se Abraão falasse, né? Como Abraão oferece Isaac, ele leva Isaac para o altar, para de fato sacrificar Isaac, como o Eterno tinha pedido. É como se ele falasse: Eterno, estou te entregando o meu filho, meu único, agora me entrega o seu. Quase como se fosse isso, uma parábola também, mas nesse sentido, como se aquele ato de Abraão gerasse a consequência necessária para que Yeshua viesse anos depois e fosse sacrificado no nosso lugar, como o filho único do Eterno, unigênito do Eterno, né? Então é isso que está falando aqui. Por que se abençoarão em tua semente todas as nações da terra? Porque é isso, porque em Yeshua todos foram trazidos, todos aqueles que creem em Yeshua, todos passam a fazer parte do quê? Da oliveira, da semente de Abraão, pela fé em Yeshua. Por isso que aí sim se abençoarão todas as nações da terra. Por isso que a consequência deste ato de Abraão era enorme, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. E por isso Hassatã não queria que de forma alguma Abraão culminasse aquilo no seu coração. Por isso ele queria que Abraão desistisse no meio do caminho, segundo essa parábola. E eu creio que ele de fato tentou mesmo. Talvez não exatamente como a parábola diz, mas creio que sim, né? Então, essa foi a grande consequência desse ato de Abraão, a vinda de Yeshua. Mas aí caminhando para o fim, pergunto para vocês: ok, entendemos por que ele não queria que Abraão fosse, né, no seu coração, a Akedat Yitzhak, o sacrifício de Isaac acontecesse. Mas o que tem a ver Sara, o coitado da Sara? Então, o Satã ele ficou bravinho, que fala, a palavra fala que acendeu-se a ira do Samael, né? E foi se vingar. Será que ele só queria porque ele queria se vingar de Sara?
Foi por isso que ele foi lá e contou lá a historinha para ela, para ter um choque e morrer. Ele queria se vingar de Abraão, que ele ficou irritado porque Abraão não cedeu às suas tentações, Isaac não cedeu, então ele vai se vingar em Sara. Será que é só isso? Não. A Satã, ele é de fato esse ser terrível, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. É por causa de um princípio que ele fez isso. Aí vamos lá, de novo para o Talmud, tratado aqui do Shin 40b, que vai trazer o seguinte. O Reish Lakish disse, os rabinos estão discutindo sobre a questão de se uma pessoa foi justa a vida inteira e aí ela comete um pecado no fim da sua vida. Como que fica? Essa é a discussão aqui, só para vocês entenderem o contexto. Aí o Reish Lakish vai dizer assim, não, a condenação, isso não se refere ao indivíduo que apenas pecou, mas sim àquele que se arrepende de mitzvot que ele cumpriu no passado. Isso se chama Torhe al-Harishonos. Tá? Neste caso, as mitzvot que ele cumpriu, os mandamentos que ele cumpriu, passam a ser desconsideradas, anuladas. O que é isso? Estão dizendo o seguinte, que se uma pessoa cumpre os mandamentos, vamos supor, vamos jogar para o nosso contexto aqui, eu sou dono de uma loja e eu quero cumprir o Shabat, eu cumpro o Shabat, não abro minha loja no Shabat. Então, ok, guardei o Shabat, que bênção. Como o Roxo comentou aqui, tem bênçãos, quando a gente obedece, existem bênçãos, existem consequências para a nossa obediência, como teve para Abraão, né? Então, quando você guarda o Shabat, existem bênçãos, certamente, consequências dessa tua obediência. Mas ok, eu tenho minha loja e guardei o Shabat 2, 3 meses, só que chegou um momento que a situação deu uma apertada, e aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, se eu tivesse aberto a loja no Shabat, em vez de ter parado tudo, eu acho que a situação ia estar melhor. Puxa, me arrependo de ter fechado a loja no Shabat. É isso aqui. Isso que está falando aqui. Então, se uma pessoa, segundo esse princípio de Torhe al-Harishonos, Torhe, essa palavra Torhe vem de Tohu. Lembra do Gênesis 1, Bereshit 1? Tohu, 1, 2, sei lá. Tohu vavohu. Que é o vazio, o surpreendentemente vazio, nesse sentido, Torhe al-Harishonot. Então, se a pessoa cumpre uma mitzvah e depois se arrepende nesse nível de, puxa, não devia, perdi tempo, sei lá. O mérito, a consequência, a bênção referente àquela mitzvah, ela é anulada. Isso que os rabinos estão falando, nesse aspecto. Tá? Se a pessoa tem isso no seu coração. Então, se a gente pegar também lá na Brit Hadashah, quando Yeshua fala, né? Ao que Yeshua respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está capacitado para o reino de Deus. É a mesma ideia. Que uma vez que você foi e se dispôs e fez, se você parar e olhar para trás, eu não devia ter vindo. É isso aqui, é esse princípio de Torhe al-Harishonot, tá? Nesse aspecto. Então, quando Hassatan vai, ainda quando Abraão está na sua jornada de volta, Satan vai e buzina lá no ouvido de Sara, aquela mentira. Ele não estava querendo se vingar de Abraão ou de Isaac. O que ele queria era que, quando Abraão voltasse e encontrasse a sua esposa morta, Abraão se arrependesse de ter partido com Isaac para Moriá, de ter ido fazer a Akedat Yitzhak. Era isso que ele queria. Porque se Abraão ainda existia uma chance desta consequência enorme, desta bênção enorme ser anulada, se Abraão se arrependesse do ato. Por isso que ele vai e buzina no ouvido de Sara, segundo o Midrash. É isso que ele queria, que Abraão, não devia ter ido, deixei ela sozinha, alguém foi falar, me arrependo. É isso que ele queria, que aquele mérito fosse anulado. E aí, no último slide aqui, fechando, voltando para o nosso início da paraxá de hoje, que nós temos aquele kafzinho mini, veliv kotá, que é o kaf e planteá-la, né? A tradução, chorá-la. Por isso que esse kaf está pequeno, segundo os sábios, segundo a tradição, segundo esse midrash, porque ele simboliza que, quando Abraão
encontra Sara, ele, na sua vivência, na sua experiência, na sua caminhada com o Eterno, ele já sabia qual que era a pegadinha de Hassatan. Ele sabia que se ele chegasse nesse nível de se arrepender, aquele mérito ia ser anulado. Então, ele diminui o pranto por Sara. Ele se contém, ele chora por ela, mas não a um ponto que a morte de Sara vá anular nele o mérito, a consequência, a bênção daquele ato que ele tinha acabado de ter. Então, por isso estaria aquele kaf menor no texto hebraico até hoje, indicando isso, que Abraão se contém nesse lamento, nesse pranto. Então, ele não queria que a morte de Sara, da sua querida Sara, né, o levasse a se arrepender da Akedah e desfizesse todo o propósito daquele ato, depois de tudo que ele tinha vivido, né? E é por isso que o texto, creio eu, né, começa com, e foi a vida de Sara. Foi a vida de Sara. Porque a reação de Abraão à morte de Sara foi o que confirmou, foi o que terminou de confirmar o grande mérito, a grande consequência, a grande bênção que veio da Akedah, do sacrifício de Isaac. Então a morte de Sara também foi a morte, mas ela confirmou a vida, nesse aspecto também. Amém? Obrigado, irmãos, então, pela atenção. Vou chamar o Rosh para o encerramento com a bênção arônica. Só lembrando também, irmãos, depois da bênção, nós temos o Kiddush lá atrás, então terminando a bênção arônica com o Rosh. Aqui, perdão, agora é aqui, estou desatualizado. O Yaakov não aparece na congregação depois, né? Depois fica desatualizado das novidades. Mas então é aqui, depois temos o Kiddush, tá bom? Então aguarde um pouquinho. Yevarecha Adonai v'yishmerecha Yair Adonai panav elecha v'yihuneika Yisa Adonai panav elecha V'yasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o shalom. Beshem Yeshua, Hamashiach, amém, amém. Um Shabbat shalom a todos.